É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Vocês estão cansados de ver a gente falar sobre os 4 pilares da saúde. Uma alimentação limpa, atividade física, sono reparador e saúde mental. Pois esse 4º pilar, essencial para que tenhamos uma boa saúde, vai ser o tópico do dia. E para isso estamos aqui com o nosso amigo Dr. Fernando Neves, psiquiatra. Muito bem, e apresentando o nosso convidado de hoje, o Dr. Fernando Neves é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Univates, preceptor de psiquiatria nos hospitais Bruno Born e São José e pai de 3 filhos. E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, Fernando. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite dos amigos, é um prazer, vamos conversar, vamos ver se dá pra gente se entender. É isso aí, a gente trouxe hoje para nos fazer alguns esclarecimentos de coisas que nos preocupam e que provavelmente tocam muito intimamente a nossa audiência. Fernando, o primeiro assunto que a gente gostaria de tratar contigo é um assunto com o qual a gente tem alguma dificuldade de posicionamento às vezes, porque ele ficou numa espécie de limbo. É visto por alguns como algo não tão nocivo, por outros como algo muito nocivo por ser visto como não nocivo, que é o uso da maconha. Tá? Então a gente queria trocar uma ideia contigo sobre isso. Nós todos sabemos que a maconha é uma droga ilícita. E ela tem motivos para ser ilícita ou ela deveria ser legalizada? Ela é uma droga que prejudica realmente a nossa saúde? Cara, essa é uma pergunta que é muito importante, cara, muito legal. E é uma coisa que é um assunto que eu sempre procuro trazer assim para as conversas, quando eu estou em aula e aproveito, que acho que é pertinente. Eu dou aula na Faculdade de Medicina da Univates, né? Então isso é muito importante trazer para os alunos e também sempre que possível para pais, né? E professores também. O que acontece, cara? Por que a maconha é ilícita, né, cara? Porque ela traz prejuízo, né? Ela traz prejuízo para a sociedade e individualmente para as pessoas, tá? Claro que o prejuízo da maconha, se a gente for pensar assim, mas não dá problema, não incomoda, né? Usuário de crack, alcoolista, usuário de cocaína. Sim, o usuário de maconha ele não incomoda, assim, se for pensar, né? Mas ele tem um prejuízo muito significativo e até esse fato de ele não incomodar é porque ele está quieto. Só que ele está quieto, assim, à parte da sociedade, né? Então ele vai ficando isolado, ele não vai se desenvolvendo tanto quanto ele poderia. Tem um pesquisador da Nova Zelândia que ele faz cortes com usuários de maconha, né? Então corte é aqueles estudos que acompanham ao longo de anos, né, a pessoa. E ele vai acompanhando assim, que as pessoas que usam maconha, a vida delas não tem uma ascendência como deveria ter na vida de uma maneira geral. Eles até chegam num pico assim e aí começa a cair, sabe? Então assim, é triste, cara, é cruel na verdade, assim, porque mostra assim aqui, se o pai terminou o colégio, o filho não termina. Se o pai foi para a faculdade, o filho não vai. Se o pai terminou a faculdade, o filho entra, mas não termina, sabe? Se o pai casou, ou pai, mãe, tô falando, lógico, né? Casou, constituiu família e tudo mais, não constitui, ou não consegue constituir, sabe? Fora que todas as doenças psiquiátricas têm muito mais, sabe? Todas, né? Depressão, suicídio, esquizofrenia, surto psicótico, né? Fora o percentual de dependência por si só, né? Que é um problema, né, cara? E aí a gente entra em questões, assim, culturais, políticas, ideológicas, econômicas, né? Então isso é um problema, né? Porque passa essa ideia de que não é nocivo, tá? Isso não é legal, né? Tudo na vida, né, cara, e aqui é o lance de vocês, né, é percepção de risco, né? Então, assim, né, o que a gente entende como arriscado, a gente não faz, né? Ou pensa bem antes de fazer, né? Sabe no que está se metendo, né? Eu sempre pergunto, né, qual que é a droga mais difícil de tratar? Meus alunos, aula, professor, para os pais, assim, pacientes e tal, né? Crack, cocaína. Não, é maconha. É maconha disparado. Porque como é que eu vou ajudar alguém que não acha que tem um problema? Que os Estados Unidos, que o Uruguai, né, que, enfim, várias pessoas, a mídia, a sociedade, etc., né, passam uma ideia de que isso não tem problema.
de que isso não é nocivo, né? Então, esse paciente, quando ele vem para mim, esse é um paciente, tá bom, arregaçar as mangas, vamos conversar bastante, né, antes de eu conseguir tratar o cara, né? Por quê, cara? Porque eu preciso fazer ele entender que ele tá com um problema, que a vida dele não tá andando, e não é só porque é aquela coisa da gratidão, do universo, joga para Jesus, etc. Não, é porque a maconha tá puxando ele para trás, é uma âncora, né? Então é aquele cara que tá 10 anos na faculdade, sabe, que ainda está na casa da mãe e do pai, que não tem um trabalho legal, sabe, que não está crescendo, buscando novas coisas, né? E isso se confunde, assim, não, ele é assim. A maconha, ela tem um efeito, né, cara, que é a síndrome amotivacional. Então o paciente vai se desmotivando, sabe? Até confunde com um quadro depressivo. Então isso é um problema, né, cara? Não sei se não me passei. A percepção de risco é baixa e o dano é no longo prazo. E essas são coisas, cara, que dificultam a gente de perceber que tem um problema. E isso é um outro problema, cara. Porque, assim, demora para aparecer o problema, né? Só que nessa corrida, nesse longo prazo, né, já vai tendo prejuízos, né? Claro que tem pessoas que, infelizmente, assim, têm uma vulnerabilidade absurda, né? São pessoas que já têm uma predisposição, por exemplo, à esquizofrenia. Esquizofrenia é a doença psiquiátrica mais grave. Não que as outras também não sejam graves, mas a esquizofrenia, normalmente, a apresentação dela é sempre grave, gravíssima, né? Então, é uma doença incapacitante. É uma doença assim, que é aquela pessoa que dificilmente vai ter uma vida com toda a sua autonomia, com todos os seus momentos, assim, né, de crescimento, de família e tal, tudo mais. Então, é uma pessoa que vai ser cuidada, né? E é uma doença que encurta a vida em 20, 30 anos, cara. E isso é uma coisa louca. Mas é uma doença psiquiátrica? Sim, mas é uma doença psiquiátrica com um acometimento sistêmico, entende? Então, são pessoas, assim, que se tem 60, na verdade tem no mínimo 80. Sabe? Pelo deterioro da doença grave psiquiátrica, gravíssima e crônica, né, cara? Então, assim, essas pessoas, se fumar maconha, cara, olha, pode psicotizar em meio mês, um mês, assim, e aí um surto psicótico, assim, para esclarecer, assim, pro pessoal, né, é quando a pessoa sai da realidade, né, então ela escuta coisas, ela escuta vozes, ela vê coisas que não existem, ela pensa coisas que não existem, ela tem um delírio, ela acha que está sendo filmada, gravado, que um monstro vai me pegar, enfim, isso é muito grave e não tem cura, é tratamento para toda a vida, entende? Então, é muito importante, assim, essa visão de tudo que ela traz de prejuízo, apesar de que né? Um problema é o viés financeiro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que envolvido, né? Então, tu pega um dinheiro que não existia e aí, quando se legaliza, né? Enfim, ele passa a existir. Paga tributo, contrata um monte de gente. Então, até entendo compreensível esse raciocínio, só que tem o resto da conta, né? E aí a gente vai mais longe até, pessoal, assim, né? Por exemplo, não está aumentando o número de internação psiquiátrica, sabe? Os hospitais psiquiátricos, os manicômios, né, foram fechando, né, pela questão da lei antimanicomial. Só que a proporção de leitos não abriu na mesma proporção que fechou. Precisa de internação para esses casos mais graves, né? Ainda mais se, por exemplo, na padaria da esquina tiver maconha, né, para comprar, né? E aí vou mais longe, né, assim, me estendendo, né? O que acontece, né? A maconha de hoje em dia, ela é no mínimo 10 vezes pior que a maconha dos anos 70. Né? A maconha dos anos 70 tinha 4% de THC. Hoje em dia ela tem no mínimo 30%, 40%, fora os sintéticos. Né? Então esse é o tamanho do problema, assim, que a gente está envolvido, né, que a gente está vivendo, e a sociedade, né? A mídia, a internet, mostrando, né, uma visão. Tem o canabidiol também, né? Fernando, assim, tu estava dizendo que todos esses malefícios da maconha e principalmente o surgimento desse deterioramento desse paciente ou dessa pessoa a longo prazo. Mas eu diria assim, uma pessoa que hoje foi usar maconha pela primeira vez. Então, vamos dizer assim, claro que nunca foi feito um estudo baseado nisso de pegar um cara e dizer assim, hoje tu vai usar pela primeira vez, mas uma pessoa que usar pela primeira vez a maconha, e quanto tempo normalmente começam já a se apresentar sintomas ou alterações ou esse deterioramento dessa pessoa? Cara, isso é muito relativo, assim, tem como a gente já suspeitar, assim, para algumas pessoas, assim, por exemplo, se tem uma história familiar de doença psiquiátrica, então essa é uma pessoa que tem vulnerabilidade para doença mental. Então, a maconha vai ser assim, nem um empurrãozinho, vai ser o
vai chutar ela para dentro. Vai jogar do abismo. Vai jogar do abismo para doenças psiquiátricas, entende? Então, essas pessoas, se a gente sabe da história familiar, só que aí, por exemplo, né, a pessoa que tem acesso na padaria, ninguém está pensando nisso, né? Não sei se vocês já tiveram acesso, assim, nos Estados Unidos, é bem curioso, assim, né? Fui visitar minha irmã, ela mora no Colorado, né? O Colorado tem a legislação mais ampla de maconha, né? E, assim, ó, tu vai, tem corredores de derivados de maconha, na altura que uma criança enxerga. Então, essa normalização é muito grave, né? E ninguém está avaliando isso que tu falaste, quem que vai dar problema e quanto tempo vai levar. Uma família que tem vários casos de esquizofrenia ou de dependência química, essa provavelmente vai ser rápida. Agora, tem pessoas que não, e aí sempre tem esse argumento, mas eu tenho um amigo, um fulano, meu primo, sei lá, não sei o quê, usa e nunca aconteceu nada. Bom, eu sempre digo, ainda, né? E pode ser uma pessoa que realmente tem um risco muito baixo e não manifestou, né? Ok, sorte dela, mas assim, é uma roleta russa, sabe? E também não aconteceu nada, também é o sintoma da maconha, porque não aconteceu nada com a vida daquela pessoa também, né? Também, tudo que ela cara, poderia ter feito, ela não fez. Também considerando aquilo que a gente conversou antes, né? De que não aconteceu nada, mas tá, vamos ver a vida desse cara. O que ele faz? Como é que tá? Tá legal? Desse cara, dessa mulher, enfim, né? Como é que tá o desenvolvimento, os planos, os sonhos de vida dele, né? E tudo mais, né? Então, assim, isso passa meio batido, né, cara? E, assim, ó, e uma coisa muito importante, assim, ó, o que acontece? A gente, né, e aí vocês, né, focam muito nesse ponto, a questão da saúde, né? A gente tem uma margem de saúde, né, que normalmente demora bastante para gastar, mas a gente gasta, né, com hábitos, com comportamentos, né? Então, o que acontece, né? Vai aumentando o tempo, isso para qualquer dependência, tá? Mas vamos falar da maconha. Vai aumentando o tempo de consumo, o que tem? Nós temos dois problemas acontecendo. O tempo, então o carro está ficando mais rodado, o organismo, então, que antes tinha 10 anos, agora tem 20, 30, 40 anos, então tem o processo normal de envelhecimento de todo mundo, não tem escapatória, e vai acumulando o tempo de consumo, a quantidade que a pessoa consumiu ao longo da vida. Então, assim, antes foi 1 ano, 2 anos, 10, não, agora já tem 20 anos de consumo. Então, tu tem essas duas contas, entende? Bom, ok, vai consumindo essa margem. Então, assim, uma pessoa que para e não tem tanto tempo, olha, 3, 4 meses para ter restaurar uma questão cognitiva, se não ficar com nenhum quadro de humor, ansiedade para tratar depois, sabe? Agora, depois de um tempo, não volta mais, acabou. Aí, assim, ó, vai ser uma pessoa que alguém vai cuidar, sabe? Que nós vamos ter que organizar para cuidar, sabe? Mas, assim, claro, né, mais adiante, 40, 50 anos, 60, talvez. E outra coisa, né, pessoal, assim, ó, vamos parar para pensar, todo mundo faz exercício. Quem conhece dependente químico de qualquer droga vivo com mais de 60 anos, 70? Não tem muito. Não tem. Tu pega alcoolista, é muito difícil, né? Fumante até vai, né? Maconha, cocaína, né? Crack, né? Não tem como, entende? O prejuízo é muito grande. E aqueles que sobreviveram estão sem qualidade de vida, né? Que é o principal. Tô falando sobre essa questão do efeito cognitivo de envelhecimento da maconha. Eu fiquei lembrando uma analogia que eu uso com frequência no consultório, que é o paciente que tem um risco para diabetes, por exemplo, e não toma os cuidados nutricionais necessários. Aí o pâncreas dele está trabalhando em sobrecarga, está envelhecendo mais rápido que ele, usa exatamente essa frase. E aí, no final das contas, o pâncreas vai parar de funcionar antes do que deveria e o cara vai ter que se injetar insulina. Então, a gente pode pensar, né, na maconha como ali forçando um declínio cognitivo acelerado. Lá na frente, o cara vai precisar de uma assistência, né? Não é a insulina, mas uma assistência farmacológica ou até uma internação para tentar reverter esse prejuízo. Muito interessante. Agora, tu falou mais de uma vez o termo dependência química, Fernando. E isso é uma coisa que a gente vê opiniões divergentes também. Alguns defendendo que a maconha não causa dependência e outros defendendo que o uso de maconha é mais um vício. Existem critérios para que se defina como vício a maconha também. Sim, totalmente. Assim, ó, isso sem dúvida nenhuma. Também é passível de dependência. É uma substância psicoativa, né, que as pessoas podem se tornar dependentes, né? E aí volta para o que eu falei para vocês do THC, né? O THC aumenta a chance de dependência, tá? Então, e aí o THC agora é mais potente. E outra, né? Se agora dá dinheiro, né? Provavelmente ele vai ser mais potente, né? Vai ser para
ser mais eficaz, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente já tem visto coisas que nunca aconteciam. Overdose de maconha. Não acontecia, agora já tem. Existe overdose de maconha? Existe, cara. Essas sintéticas, assim, as sintéticas são piores, tá? Mas essas do THC super enriquecido, vamos dizer assim, a gente já vê em overdose. E aí voltamos para os derivados. Porque aí é um derivado, assim, ó, é um refri, é um suco, é um brownie, enfim, né? Quando a absorção é pelo estômago, pela via do sistema digestivo, o que acontece? Demora mais ou menos umas 4 horas para começar a aparecer o efeito. Só que depois, né, cara, aí vai 8, 10, 12 horas, né? E a pessoa vai ingerindo, e aí quando aparece, bom, aí a gente tem alguns casos já, tanto que, assim, todos os indicadores, assim, de atendimentos de maconha, pega estados específicos, assim, que tem, né, mais uso, pioraram absurdamente, assim, intoxicação por maconha, tirando álcool, né? Álcool é a principal causa de acidente de carro nos Estados Unidos. A primeira depois é maconha. Pela intoxicação, prejuízo na atenção e acidentes, né? Então, assim, voltando, a pergunta foi sobre dependência. É uma dependência, tá? Com certeza. Tá? Todas as substâncias que o efeito dura menos, se fica dependente mais rápido, porque tem que repetir. Né? Então, o crack é o exemplo maior, assim, né? Dura 2 a 3, 4 minutos, aí por isso tem que ir outra pedra, por isso que a questão é tão rotativa, assim, né? Na questão de quantidade, né? A maconha já é um efeito mais prolongado, então, assim, é difícil tu ver um usuário de maconha que fuma 12 cigarros de maconha por dia, 20. Um usuário de crack tranquilamente usa 20 pedras em meia hora, entende? 1 hora, entende? Então, sim, ela gera dependência, cara, isso não tem nenhuma dúvida, tá? E ela tem a sua parcela de responsabilidade, que é assim, ó, tu tá usando maconha, cara, tu não tá na igreja, tu não tá na padaria, né, cara, tu tá em algum lugar que tu não devia estar, o que não é um lugar bom para estar, né? Então ali vai ter outras coisas, então tu já te aproxima, né, e aí a gente aqui, todo mundo é pai, né, cara, aqui, né, tu já vai estar num local perigoso para outras coisas, né? E aí, mas o fulano só usa uma coisa, sim, mas ele podia ter experimentado cocaína, crack, sei lá, entende? Então, com certeza, cara, é uma dependência, isso não tem discussão. Eu achei muito interessante que tu me trouxe um dado que, para mim, era desconhecido. Eu ouvi esses dias de um médico emergencista dizendo que, para ele, o álcool é muito mais prejudicial do que a maconha, porque ele, por trabalhar numa emergência de um hospital, o que ele mais atendia eram acidentes de trânsito e brigas, o que seja, causados por uso de álcool, e nunca pelo uso da maconha. Agora tu me trouxe um dado que para mim é novidade, que nos Estados Unidos, o segundo maior causador de intoxicação, e aí por isso acidentes de carro, seria a maconha. Mas o que a maconha faz para levar a um acidente de trânsito? Estados Unidos, onde a legalização da maconha anda a ritmo galopante, né? Exato. Cara, é a questão da atenção, né? Assim, a paciente tem, a pessoa tem uma redução na atenção, na percepção, né? A questão de reflexos também fica reduzida, diminuída, né? E aí vamos botar na conta o deterioro, que aí não sabemos de quanto tempo que é, né, cara, se é de 1 ano, de 5 anos, de 10, de 20 anos fumando, né, enfim, consumindo, né, então isso é o que acaba acontecendo, assim, para aumentar a chance de acidente, né, esses pontos, assim, que são afetados, claro, pensando nesse teu colega ali que é emergencista, né, claro que provavelmente, realmente vai aparecer muito mais, né, por álcool numa emergência, mas, assim, aí é uma visão muito particular, assim, de uma ponta, né, por exemplo, onde é que tu vê mais o problema da maconha, talvez não tanto na emergência, no caso de um paciente que faça um surto psicótico ou até algum acidente, né? Mas é mais aí no consultório, né? E aí demora para vir, né? Porque a família também às vezes tem uma ideia assim de que, mas isso é maconha, não é álcool, é cocaína. Não, ele estuda, ele vai para aula, não sei o quê, né? E a gente é que vê, né? Não aparece tanto. Então passa uma ideia e aí de novo volta para o risco. Não, maconha não é um problema, né? E a intoxicação não é tão evidente, né? Perfeito. Quando o cara chega alcoolizado na emergência, já trabalhei na emergência por muito tempo, é evidente, existe o hálito etílico, existem sinais claros de que esse paciente estava intoxicado por álcool, que não é verdade para maconha, porque às vezes o cara fez um uso de uma dose relativamente baixa, mas aquela redução que a dose causou na atenção dele
foi o suficiente para causar um acidente. E aí tu trouxe um dado muito importante, Fernando, que é a questão do THC. O THC, para quem está assistindo o podcast e se perdeu quando a gente falou sobre isso, é o componente do cannabis que tem um efeito psicoativo mais considerável. E o Fernando trouxe um dado que até eu não sabia, de que hoje em dia a maconha que é consumida tipicamente é mais concentrada em THC do que aquela que era consumida anos atrás, porque isso proporciona um cigarro mais potente, então o consumidor acaba gostando disso, né? E aí, juntando a um outro dado que tu trouxe, que é a questão relacionada à esquizofrenia, eu queria saber se tu acha que esse aumento da potência dos cigarros de maconha ele vai ter um risco maior de induzir estados psicóticos ou então induzir quadros psiquiátricos naquelas pessoas predispostas. Tu acha que existe um crescente, então, no poder da maconha em induzir esses estados? Com certeza, cara. Assim, se fala assim que mais ou menos acelera esse processo, né? Porque é muito mais potente. Então, vamos dizer assim, é como se tu fizesse um intensivo de 5 anos e 1 ano, sabe? Pela potência, né? Aumentada. Então, tu faz um intensivo, né? Mas, assim... mais ou menos, assim, a dependência química de maconha é de 1,5%, 1,4%, assim, considerando, né, todo o grosso de drogas, né? Então, assim, só que os dados, e aí os Estados Unidos tem como nos dar mais dados, assim, porque tem, né, é bem claro, assim, as mudanças e a política, né? Assim, o uso, que ainda não é dependência, aumentou 30% nesses últimos 3, 4 anos. 30%, o que vocês acham? Diz assim, 30% mais problema para resolver, ou pelo menos mais coisa. Vamos dizer que 30% tudo não vire problema, sim, mas assim, sei lá, metade disso, né? Então, assim, era 10% o uso, que aí fica numa coisa que ainda não fecha como dependência, mas é uso. Estão usando aqui, ali e tal. Aumentou de 10% para 15%. Chegou no pico? Claro que não, né? Até porque assim, né? Não está legalizado. E tá vindo gente, né? Tá vindo gente nova, criança, gente crescendo. Nós temos filho, cara. Cara, eu vou falando, acho que as pessoas vão apavoradas, assim, em casa, os filhos, não sei o quê. Esse é um problema, assim, da sociedade, né? É em casa, pessoal. É em casa, sabe? É conversando. Mas como é que eu vou... Claro, tu não vai falar para uma criança de 8 anos sobre maconha ainda, mas tu já passa uma ideia, né? Então, assim, do que é nocivo, né? Claro que com poucos detalhes, né? Mas, assim, a questão do álcool, né? De que quando é que tu vai beber? Quando tiver 18, sabe? Fumar. Não se deveria, lógico, né? Mas, assim, tu já vai passando um ambiente permissivo, né? Já passa uma ideia totalmente diferente. E assim, nós estamos aqui falando do que eu faço, mas assim, para tudo, né? Vocês trabalham com os hábitos e tal, então permissivo em qualquer sentido de hábito. Exercício, né? Alimentação, sono, né? Então, assim, e uso de substância é a mesma coisa, só que a gente tem que mostrar em casa, né? Aí eu sempre falo para os meus alunos assim, né, pessoal? Vocês vivem num mundo muito pior, muito mais difícil, muito mais complicado. Por quê? Porque a internet causa muito mais coisa para a gente ter que dar conta. A gente não tinha isso, né? A gente se encontrava no colégio, ia para casa, e para encontrar alguém tinha que sair de casa, ou eu tinha que vir na tua casa, ligar, né? Não era assim. Então, a gente estava por conta. Hoje em dia tem muito estímulo, muita coisa mandando mensagens, ideias, né? O Freud tinha uma ideia, lá final de 1890, uma coisa assim, que se tinha tanto problema, né, assim, as pessoas tinham tanto problema, e naquela época de tratamento psiquiátrico, não tinha remédio, né, cara? Era no osso, né? Que se tinha muito problema porque a sociedade, ela era muito rígida, ela era muito inflexível, né? A mulher não votava, um monte de coisa não podia fazer, etc. Então a ideia dele era essa, não, a gente tem uma sociedade muito, muito rígida e por isso as pessoas acabam tendo quadros emocionais, psiquiátricos, etc. Né? Hoje em dia, a gente está num outro extremo, de muita permissividade, liberdades, mudanças, enfim, né? E aí o que acontece? Tá tudo aumentando, sabe? Depressão já está em 20%. Entende? Então, assim, não, também nós estamos num extremo, nós estamos batendo, pessoal, nós temos que ajustar, né? E isso é muito importante, porque, né, o meu sogro fala uma frase que eu acho muito boa, né? Crianças pequenas, problemas pequenos. Crianças grandes, problemas grandes. Então é mais fácil cuidar antes, né? Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui não se trata de aconselhamento médico individualizado e que não estabelece um vínculo médico-paciente com os ouvintes. Esse podcast tem como objetivo
informar e educar sobre temas relacionados à saúde. Mas cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional de saúde qualificado. Portanto, se você tiver alguma dúvida relacionada à sua saúde, é imprescindível que busque auxílio de um médico ou profissional de saúde qualificado e licenciado. Obrigado e até o próximo episódio.